Olá, internautas do Opção Play. Dia 29 de janeiro é dia da visibilidade trans. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com a Beth Fernandes. Ela é psicóloga, presidente da ONG Astral, do Conselho Municipal de Direito da Mulher, ativista e muito mais. Então a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje. Beth, seja muito bem-vinda à Opção Play. Obrigada. Então a primeira pergunta que a gente queria esclarecer é qual que é a importância do dia 29 de janeiro? Quando a gente pensa em visibilidade trans, e principalmente dá um mês, porque muitas pessoas me questionam assim, mas a gente não tem um dia do orgulho LGBT, né? Que vem do Stonewall, que é a história do orgulho. A visibilidade trans, que são principalmente as populações que estão invisíveis em algumas políticas públicas, né? E dar um dia da visibilidade trans, a importância dela é discutir sobre uma população que está realmente às margens de algumas políticas públicas, né? Hoje, quando a gente pega os relatórios da ANTRA, quando a gente vai debruça sobre os relatórios da ANTRA, nós estamos pela 14ª vez no país que mais mata a população trans. Aí a pergunta é, por que mata tanta população trans? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É porque está à margem de uma política pública e a gente trazer a visibilidade desse dia, né, é trazer o cuidado, a discussão do cuidado dessa população, né, e o que essa população trans traz. E quando a gente fala trans, eu quero definir, porque o movimento social no Brasil começou com o movimento de travestis. Então são populações trans, são travestis e transexuais. Porque muitas vezes as pessoas colocam, uma população trans já tem um processo transexualizador, a erradicação do registro civil, mas são populações que estão, de um certo modo, dentro de um padrão homogeneizado dentro de uma cultura, né, que é fazer a cirurgia, ter a retificação do registro civil. E a travesti, que é essa que é expulsa cedo de casa, que é essa que não tem uma condição de trabalho, né? Ou seja, se não tem educação, não está dentro do processo educacional, não está dentro do processo de empregabilidade, o que sobra para essa população? Dentro desse assunto que você disse que não Goiás, mas o país é o país que mais se mata a população trans, como é que você vê isso? O que você acha que poderia ser feito? Muito, muito. Hoje temos o GEAC, né, uma delegacia especializada em questão dos crimes, que possa fazer essa codificação para a gente, né? Quando a gente debruça num relatório quais estão sendo as maiores violências a essa população, onde que se pega mais? Por exemplo, eu como profissional da psicologia, hoje estou muito mais falar desse momento da pandemia, e pós-pandemia, né? O país ficou online, né, e ficou guardado, né, quanto à manifestação da Covid. E os pais tiveram que conviver com seus filhos, né? Então aquele pai que saía de manhã, tomava café, voltava só à noite, não tinha convivência com a família, tudo, teve que fazer esse trabalho home office, dentro de casa, e conviver com seus filhos. E ver o seu filho de saia, de peruca, de batom, ou o seu filho falando que quer chamar fulano, não fulana. Hoje no consultório eu atendo pais, não atendo os pais que vieram procurar ajuda quanto a o que aconteceu pós-pandemia, que é uma outra história que nós temos. Porque esses pais tiveram que conviver com seus filhos, e isso é uma visibilidade, e tiveram que ver seus filhos. E isso, de uma certa forma, quando a gente fala no processo de educação, é exatamente isso, fazer com que, por exemplo, se eu estou atendendo mais pais dentro do consultório, eu estou fazendo com que eles participe mais da vida do seu filho, dentro do processo de transição do seu filho. Porque é o problema maior que a gente tem no processo educacional. Imagina uma criança de 15, 16 anos, onde se identifica, para mim é uma criança, né? Não vou falar a minha idade, porque a mulher que tem coragem de falar a idade, ela é capaz de falar qualquer coisa. Então, assim, se esse menino de 16 anos está dentro de uma escola, ele se identifica com um homem trans, está no processo de transição, e a escola proíbe de fazer pipi, xixi, dentro de um banheiro que ele se identifica, né? O que vai acontecer num estado como nós, Goiás, com 40 graus, e ele sem beber água, e sem ir ao banheiro, pelo simples fato de ir ao banheiro. Então, a visibilidade trans é trazer esses temas que deveriam ser políticas públicas, educacionais, de saúde. Aí você fala, mas onde que está a saúde aí? Né?
Por quê? Olha, pense comigo, se esse jovem é proibido de entrar no banheiro no qual ele se identifica, ele vai ficar sem beber água, ele vai ter o quê? Infecção urinária, ele vai ter problema de bexiga, ele vai ter uma série de problemas. Vai cair aonde? Na saúde. Sim. Beth, eu queria que você explicasse pra gente rapidamente esse tabu da transição, né? Porque a gente começa assim, a transição é cedo, a transição é tarde, fala idade mesmo, né? Tem pessoas que se descobrem e não se aceitam com o corpo, geralmente começa dessa forma, pelo que eu já tenho visto, ali com 10 anos, mas tem pessoas que vão descobrir isso com 30 anos. Como é que é isso? Não, eu acho que não é nem o retardamento. Eu vou usar essa palavra, é um termo até feio, mas eu peço desculpa porque é o retardamento da transição. E esse retardamento, ele cria uma vantagem, né? Por exemplo, porque quando é uma criança, a família em si, quando você fala 10 anos, a família em si tem que participar dessa transição. Ela tem que estar junto. Quando um pai vê o seu filho, dentro da pandemia, ele tem que trabalhar ali dentro de casa e viu e participa, há um sofrimento maior, né? Porque esse pai, essa mãe vai sofrer junto. O que temos, por exemplo, um dado que nós temos, maior índice de depressão e maior de mutilação entre essa população. Olha só. Mas quando, na sua pergunta, qual é a vantagem e desvantagem? Eu vejo uma vantagem quando há um retardamento. Eu vejo, por exemplo, profissionais, eu poderia citar o nome de pessoas ícones que vocês veem aí, como delegadas, advogadas e outras mais, que retardou a sua transição e depois de uma formatura, olha só, você formar, você ter um emprego fixo, o que você cria? Independência econômica. E aí já te causa todo um processo transexuador simples, vamos dizer assim. Ser uma discussão social, né? Se a sociedade vai aceitar o preconceito. Mas aí quando não tem essa independência econômica, o que vai acontecer? Essa transição traz maior prejuízo ao indivíduo. Porque aí a gente tem que discutir políticas públicas. Eu tenho que ir lá na educação e falar, vai ter que entrar no banheiro que a pessoa escolheu. Ou discutir, por exemplo, uma questão tão simples. Meu nome, quando você me identificou, é Beth Fernandes. Meu nome não é Beth Fernandes. Beth Fernandes veio como um apelido na época da minha transição, dentro da universidade, fazendo curso de psicologia, porque era o BAN, era a AIDS. Né? O que todo mundo viveu hoje da pandemia, né, que está vivendo aí, que viveu, que ficar trancado, eu faço uma analogia no sentido quando as pessoas falam, eu entrei no bar, um homem falou, jogou álcool, me serviu o copo descartável, eu falei, meu amor, isso a gente sofreu na peste gay, da AIDS. Eu entrava, era álcool na cadeira, era uma coisa horrorosa. Então o que você sofreu hoje, eu sofri lá atrás, com a questão da AIDS. Né? E a Beth aparece aí. Então a Beth é um nome, é um apelido, né? Que é, em relação ao meu nome é Roberta, então, que é hoje dado como nome social. Né? E muitas pessoas ainda têm problema. A escola não quer chamar pelo nome social, a escola não quer, sabe, você não quer aceitar o nome social. Gente, a Beth apareceu no Venais, não teve problema. E tem uma dificuldade para essa mudança na documentação, quando a pessoa quer mudar de nome? Não. É simples? Sim, é menor de idade com autorização dos responsáveis, claro. Né? Pai seja responsável pela criança que a acompanha. Né? Dentro da escola, o nome social, isso já não é uma lei. Mas nós temos portarias e resoluções que definem que essa pessoa pode ser chamada pelo nome que é. A gente até brinca, o Pelé. Não. A Xuxa. Sim. Mas a gente não chama o Pelé, eu chamava, né? Que Deus o tenha. E Xuxa de Xuxa. Né? Então, por que não chamar Beth? Que ela chama de Beth. Não quero chamar. Então, me chama. Hoje, e aí, olha só, aí você pega uma carteira e mostra, tá aí. Beth, quais são as ações que você está falando? Você disse que no próximo dia 30 vai ter um evento no Shopping Passeio das Águas. Quais são essas ações que estão fazendo aí durante esse mês? Nós começamos, assim, aí eu vou trazer uma pauta que, para mim, assim, eu falo emocionada, porque nós temos um projeto na sala chamado Segunda Chance. Se essas pessoas não têm políticas públicas, acabam sendo expulsas da escola, acabam sendo expulsas da uma empregabilidade, né, porque não tem escolaridade mínima, ali o ensino fundamental, médio, né? Então não tem empregabilidade, né? E da rua acha essa empregabilidade, a prostituição, né?
E esse projeto de Segunda Chance, a gente trabalhou exatamente essas pessoas que acabam às margens da sociedade, dentro da prostituição, e acabam no crime. Porque dormir, não ter família, não ter casa, não ter saúde, colocar o silicone industrial, não ter saúde, já começa a sua identificação, né, corpórica, como eu me identifico. Aí vai colocar um silicone industrial, que aquilo vai apodrecer no corpo, obviamente vai trazer uma série de problemas, né? E aí essa pessoa vai às margens da sociedade é a prostituição. O que é antagônico, porque ao mesmo tempo que expulsamos um processo pleno de políticas públicas, social, né, a socialização, vou dizer assim, ela acaba indo para a prostituição, que é vista como um lugar do crime. Se eu fosse discutir a teoria da prostituição aqui, eu quero sentar com os bíblicos e falar que eu venho de família religiosa, está escrito na Bíblia, por que você não quer discutir isso comigo? Né? Tem aí versículos que estão falando sobre as Madalenas, quem são e por que existiram. Né? E aí essas mulheres que vão para a prostituição acabam caindo no dia 23, vou ser rápida, acabam caindo no dia 23, a gente foi discutir com o sistema penitenciário da segurança pública aqui do estado de Goiás o direito de ter a arma LGBT e ser tratada da melhor forma possível no sistema prisional. Nós começamos nosso trabalho na Semana da Visibilidade e com o tema Semana da Visibilidade Trans, falar das invisíveis. E a ação do dia 30 vai acontecer o quê? No dia 30 nós vamos estar no Passeio das Águas com o lançamento da Saúde Trans, né, que é uma cartilha que a gente está falando da PrEP, a PEP e outras metodologias de prevenção ao HIV. Aí você fala assim, temos a prevenção do preservativo, sim, mas hoje a gente tem a prevenção primária, o preservativo, hoje a gente tem a PrEP e a PEP e a gente precisa falar da saúde da população trans. Eu escolhi esse bloco da saúde da população trans e discutir essas pessoas que estão à margem, que é as pessoas que estão no sistema prisional, né, precisando de um outro cuidado, é a recuperar, o nome da palavra. Elas serem recuperadas, por elas serem aceitas na sociedade e manter uma vida homogênea. E o evento é gratuito? Completamente. É só você ir para Passeio das Águas, vão estar no Coreto, da tarde, das 5 às 8h30 da noite. Como é um shopping, não podemos servir água, servir água, não podemos servir lanche, qualquer coisa assim, a cartilha vai estar lá e disposta a discutir. Beth, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Foi rapidinho, né? Mas já deu para atender. Então, Missão Play fica por aqui e até a próxima.